Olá, pessoas! Se você não esteve debaixo de uma pedra nos últimos meses, você deve ter esbarrado uma vez ou outra muito uma coisa chamada arte feita por IA. É um tema bastante polêmico e controverso pra caramba, que muita gente já falou bastante a respeito, além de ter aberto bastante debate em cima, a respeito da ética e moral das IAs e em questão de roubo de dados e plágio em cima desse tipo de conteúdo, e que no qual isso tem acontecido bastante pelos últimos meses. E eu, mesmo sendo uma artista, tendo uma porcentagem bem pequena de seguidores, eu nunca falei tanto a respeito dessa situação. Até agora, porque se tem uma coisa que artista gosta de fazer, é trend. E muitos artistas que eu tenho visto, sendo eles no Instagram e no Blue Sky, é fazer uma espécie de starter package, que são essas caixas que tem meio que uma versão de bonequinho do seu próprio personagem. E eu pensei, bora tentar. E você deve estar pensando, por que eu nunca falei abertamente aqui no canal? A resposta é: eu não tinha muito o que comentar. Do tipo, eu sou sim contra a IA, mas eu não tinha algo pra acrescentar essa conversa. Eu já vi vários vídeos a respeito desse assunto e eu pensava, eu não vou participar muito, eu sou contra a IA e vou fazer apenas minha coisa. Mas depois de muito tempo pensar e refletir, eu descobri que eu tenho sim coisa pra poder comentar a respeito. Mas não nesse vídeo, porque esse aí não é um vídeo a respeito de IA e de uma forma aprofundada. Porque tem muita coisa nessa toca do coelho. Isso aí é um vídeo fazendo um starter package porque eu quero fazer parte da trend. É divertido. Então, como exatamente eu faria um starter package? Porque eu nunca fiz um design de embalagem na minha vida. Então, eu resolvi fazer o primeiro passo, procurar referências. Qual seria meio que a inspiração para fazer um starter package? E tem uma coisinha que eu gosto particularmente, que são os Sylvana Families, que é essa série de brinquedos vintage, de bichinhos antropomórficos em roupas bonitinhas, e que é extremamente caro. Eu lembro que eu tinha um e que no qual era R$ 40 e eu não usei muito porque depois de um tempo ficou muito chato. Eu não sei, eles são só fofos pela estética. E que no qual a ideia do corpo do Sylvana Families combinaram bastante para botar isso na Yumi. Afinal, de alguma forma, o corpinho de como eles são feitos, eles costumam ser menos esquisitos. Uma outra coisa que eu quis fazer é colocar acompanhado da Yumi o Rick. O Rick que é na verdade o meu gato e que coloquei ele inspirado nos LPS. Ou Lilo SP Shop se você for muito chato. E o resultado ficou assim, onde no qual eu fiz a Yumi acompanhada não só de um caderninho e um estojo para poder desenhar, o seu fiel companheiro Rick, um travesseiro e uma manta para depois de um longo dia de trabalho ela poder descansar, e ela vem acompanhada de duas expressões, uma em que ela no qual está dormindo e outra onde ela ativa seu modo caótico. E claro, eu quis fazer inspirado na Nequark, porque eu gosto da Nequark. E quando eu digo que fazer design de embalagem era um saco de fazer, é porque é um saco. E eu tive que no qual ver alguns exemplos de artistas de como é que eles faziam essa ideia de desenhar material. Ainda mais quando se trata de plástico. E que no qual eu também tive que ver a estética da caixa. De o que exatamente eu iria utilizar, não só em fonte e também paleta de cor. Então eu acabei lembrando que a minha paleta de cor costuma ser tons de verde, uns quadrados, e a minha fonte ela ser um pouco mais decorativa, em que no qual o nome Yumi ela costuma ter um certo rabinho nas letras Y e Q, onde no qual foi toda a parte técnica que eu aprendi bastante usando Photoshop. E no final, eu gostei bastante do resultado. Foi legal fazer parte de uma trend de artistas que me fez também eu exercitar um pouquinho sobre fazer linhas e um pouquinho de textura de material. Mas o mais importante que também me fez eu pensar é uma coisa a respeito de
arte no geral. Essa parte vai ser um pouco um desabafo, porque eu queria bastante comentar essa coisa com vocês que tem martelando bastante na minha cabeça, que é um pouco a respeito do canal. Como vocês sabem, o meu canal, ele é um tanto curioso. E que eu tenho pensado bastante em dar uma certa mudança a respeito. Não se preocupe, eu não tô pensando em sair do YouTube, coisa do tipo. Pra falar a verdade, eu gosto sim do YouTube, mas não como exatamente um trabalho, coisa do tipo. Na verdade, minha relação é um tanto esquisita, em que eu não consigo pôr em palavras de como eu posso definir. Mas eu coloco ela num espectro de eu gosto de fazer vídeo porque eu quero fazer. Se eu vou querer falar de terror, eu vou falar de terror. Se eu quiser falar sobre Jojo, eu vou falar sobre Jojo. Ou se eu quero falar sobre alguma coisa esquisita aqui no canal, eu vou falar. Porque a maior parte das vezes eu sou mais fã de fazer minhas ilustrações e minhas animações também. Apesar de eu ter bem pouca animação aqui no canal, mas eu ainda tô tentando postar. E então eu resolvi fazer uma providência. Eu não vou fazer meio que uma mudança radical no canal, mas eu vou, na verdade, ser um pouquinho menos chata e dura comigo mesmo quando se trata de fazer conteúdo. Onde no qual eu vou ficar, às vezes, falando de coisas a respeito da internet, do tipo histórias cabulosas, situações, e também falar da parte de terror, porque é uma coisa que eu gosto. Enfim, o que vai acontecer com o canal, eu vou tentar ficar fazendo mais alguns vídeos, pelo menos dentro de um cronograma, e ver no que vai dar. Afinal, esse canal é tudo que simboliza eu, os meus hobbies, as coisas que eu gosto, comentar sobre coisas esquisitas que ninguém nunca comentou antes. Então é hora de apostar um pouquinho na sorte. E isso não tem nada relacionado com tigrinho. Enfim, essas são, na verdade, um papo que eu queria comentar há um certo tempo, só que eu nunca quis me expressar dessa forma. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado final do meu Starter Package e também desse meu desabafo, que eu posso dizer que é um desabafo e explicando algumas coisas sobre minha forma criativa de fazer as coisas aqui no canal por fazer. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui e até uma próxima. Meu nome é Yumi e muito obrigada!